anos nós tivemos diversos grandes bancos que vieram à falência por conta de crises financeiras, crises econômicas e problemas em geral. Nós tivemos em 2008 o caso do Lehman Brothers, no ano passado o caso do Credit Suisse, que era um dos maiores bancos do mundo e que precisou ser comprado pelo UBS com uma manobra ali, uma certa ajuda do governo. No Brasil já faz algum tempo que nós não temos um caso de um grande banco vir à falência. Nós tivemos lá em 1995 o caso do Banco Nacional, e em 1997 o caso do Banco Bamerindos. E dado que a maior parte do recurso dos investidores brasileiros, das pessoas brasileiras, está alocado nos grandes bancos, eu te pergunto, será que o teu dinheiro está seguro investindo através de um grande banco como Itaú, Bradesco, Santander e tudo mais? Então esse é o objetivo do vídeo de hoje, a gente elucidar algumas questões, trazer para vocês algumas questões sobre a segurança das instituições, a segurança do seu dinheiro que está alocado através de um grande banco. Para a gente responder essa pergunta, é importante entender algumas características do mercado brasileiro, certo? A evolução que nós tivemos ao longo do tempo, ou na verdade os atrasos que tivemos ao longo do tempo. Por quê? Hoje a grande maioria das pessoas está utilizando então Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, como eu falei, né, os maiores bancos que nós temos hoje, e alocam o seu recurso em LCIs, LCAs e CDBs do próprio banco, da própria instituição financeira. Então esse é o primeiro problema que nós temos, porque, como você deve saber, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito do governo, ele só segura de fato, né? Ele só dá seguro em relação a R$250 mil por instituição e até R$1 milhão por CPF. Então, por exemplo, se você está investindo R$5 milhões no Banco Itaú, que hoje é um dos melhores bancos que nós temos no Brasil, e o Itaú, ou o mercado financeiro como um todo, tem um problema de saques, tem uma corrida de saques ou algo assim, o seu dinheiro vai ser perdido sim, porque a maior parte dele provavelmente esteja em CDB com liquidez diária do próprio Itaú, onde a segurança, né, o FGC ele garante apenas R$250 mil e você não tem nenhuma outra instituição, certo? Você poderia até ter outros ativos, pode ter outros ativos dentro do Itaú, mas o que o banco segura, o que o FGC segura de fato é apenas R$250 mil. Lógico que a gente está falando aqui de um caso bem severo, né? Uma questão bem difícil aí, mas que a gente sabe que o mercado, do jeito que ele podem acontecer essas questões, seja por uma fraude, seja por um desvio, algo assim, ou mesmo uma crise sistêmica, que é uma bolha, basicamente, que afeta todas as instituições do mercado. Então, esse é basicamente o problema de grande parte dos investidores, dado que 60%, 70% quase do recurso alocado, né, do recurso investido das pessoas está ainda nos grandes bancos, porque as pessoas acreditam que tem maior segurança quando na verdade elas estão assumindo mais risco. E eu vou te mostrar agora como que as pessoas com grandes patrimônios, né, as famílias que têm grandes patrimônios, alocam o seu recurso para se proteger de uma questão sistêmica, de um banco específico, né, de uma quebra bancária ou algo assim. Qual que é a fórmula, então? O que a gente pode fazer para se proteger disso? A melhor alternativa é a diversificação. A diversificação é a única forma que você tem de se proteger contra, né, ou em relação a uma crise financeira, uma crise bancária, uma fraude contábil, uma fraude financeira que pode acontecer, como a gente viu nas Americanas no ano passado, né, que era uma grande empresa. O que impede do Itaú fazer uma fraude, ou do Bradesco, ou do Santander, ou mesmo do Banco do Brasil, certo? Então, as instituições, obviamente, elas são sólidas, elas têm determinada segurança, mas existe sempre um risco de acontecer algum caso, alguma especificidade dentro daquela instituição que pode levar você a perder o dinheiro. Como que a gente pode fazer, então, para se proteger dessas eventualidades que podem acontecer no mercado, como uma fraude, um desvio ou algo assim, certo? Então, basicamente, a gente precisa ter uma carteira com exposição a diversas classes de ativos, de renda fixa e renda variável, inflação, exterior e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro das classes de ativos, a gente precisa estar diversificando entre instituições, ou seja, entre devedores, né? Então, por exemplo, se você está investindo apenas em um banco e pega CDB só daquele banco, você não está diversificando, você não está seguro, mesmo que sejam CDBs diferentes, né, ou fundos diferentes de uma mesma instituição, de um mesmo banco. O ideal é você olhar, né, como que nós fazemos aqui, nós olhamos o limite do FGC de cada instituição, certo? Então a gente vai alocar sempre no máximo 250 mil em cada instituição.
no caso de ativos financeiros bancários, né, como LCIs, LCAs e CDBs, e dentro do mesmo perfil, né, dentro de diferentes carteiras de crédito, basicamente. Então, existem bancos que são mais voltados para pessoa física, existem bancos que são mais voltados para pessoa jurídica, então a gente procura fazer uma mescla desses dois tipos de bancos dentro das carteiras dos nossos clientes. E óbvio, a gente usa apenas uma instituição, como a XP Investimentos ou BTG Pactual, que são corretoras, né, bancos de investimentos, que a gente consegue então ter acesso a todos os ativos do mercado financeiro, basicamente, e com isso ter uma diversificação, uma segurança muito maior do nosso patrimônio e, consequentemente, uma rentabilidade maior também, certo? Então, através da diversificação, é possível você mitigar riscos, você diminuir os riscos de uma crise financeira, de um problema específico numa instituição financeira, ou mesmo uma pandemia, uma crise bancária ou algo assim, certo? Se você estiver seguro, se você estiver bem diversificado, você tem tranquilidade de saber que esses casos do mercado, né, essas coisas que podem acontecer no mercado, não vão te afetar ou vão te afetar menos do que afetariam se você não estivesse diversificado. Outro ponto da diversificação é que a gente consegue explorar diferentes mercados, não apenas no Brasil, mas também no exterior, que serve de segurança ainda maior por conta de crises políticas, impeachment, crises financeiras ou crises econômicas que assolam apenas o Brasil. Quando a gente tem uma diversificação mais robusta, uma carteira de investimentos mais completa, com ativos no exterior, como é o caso aqui dos investidores da Musa Capital, a gente consegue explorar mais mercados, ter mais rentabilidade, ter mais segurança, certo? E conseguir com isso ter uma trajetória mais constante de crescimento e quando a taxa Selic cai, como é o caso agora, que a sua rentabilidade no banco fica inferior, né, você passa a ganhar 2%, 3%, 5% ao ano, numa corretora com uma carteira diversificada, explorando ativos no exterior, você consegue manter uma rentabilidade alta. Então essa é a forma que as pessoas com patrimônios relevantes, que alocam o seu recurso de uma maneira inteligente, investem. Eles vão diversificar, têm uma carteira bem completa, bem robusta e com isso então conseguem se proteger de momentos ruins, ao mesmo tempo aproveitar esses momentos ruins, porque eles vão ter sempre caixa e disponibilidades, né, para utilizar e obviamente com isso vão ter uma rentabilidade muito maior no mercado, certo? E aqui um ponto bem importante, né? Que o negócio do banco, os bancos comerciais de forma geral, eles não foram feitos para investimentos, eles possibilitam os investimentos, mas eles não foram feitos para isso. O banco comercial, a principal finalidade dele, o objetivo da criação dessas instituições, o objetivo daquela instituição especificamente, é o fomento ao crédito. Então, o banco ele pega dinheiro de você, através de um CDB, por exemplo, e empresta para outra pessoa ou uma empresa com uma taxa bem maior e, obviamente, tem uma rentabilidade com isso, certo? Então, quando a gente muda de instituição financeira, de um banco grande para uma corretora de investimentos, como a XP e o BTG, a gente consegue explorar muito mais o mercado, porque o objetivo dessas instituições é possibilitar o acesso dos investidores ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, e não buscar rentabilidade, buscar empréstimos, né, oferecer empréstimos para as pessoas, obtendo então um juro sobre aquele capital. Então no banco nós temos geralmente uma disponibilidade a poucos produtos, poucas oportunidades de investimentos, baixa diversificação, geralmente não tem acesso ao mercado internacional, que acaba sendo um grande detrator de retorno, detrator de segurança do investidor, né, da carteira como um todo, e obviamente o banco, o gerente bancário, está sempre preocupado com os interesses do banco e não do cliente, e aqui está o ponto principal onde a gente queria chegar. Então, qual que é a segurança maior que a gente tem no mercado? Lembrando que o mercado financeiro ele é muito bem regulado pela CVM, fiscalizado tanto pela CVM quanto pelo Banco Central, e os ativos que você investe através do banco são os mesmos ativos que a gente tem à disposição numa XP, no BTG ou em outras corretoras, por exemplo. Porque o mercado financeiro é o mesmo, o título público do banco é o mesmo título público que tem em uma corretora. Um fundo de investimento, que às vezes tem, ou geralmente não tem no banco, vai ter uma corretora. E é importante entender que o seu recurso não está na corretora especificamente, certo? Quando você investe pelo banco, a maior parte do recurso está no banco. Se o banco quebrar, você vai perder seu dinheiro. Quando você investe através de uma corretora, o seu dinheiro não está na corretora especificamente. Ela está distribuído em várias empresas, vários bancos, várias instituições,
do mercado financeiro como um todo, certo? Então, os nossos clientes aqui da Musa Capital, a gente costuma falar para eles, olha, no Brasil você investe tranquilamente em mais de 200 empresas e instituições financeiras. Quando a gente coloca o exterior junto nesse pacote, a gente passa de 500 empresas tranquilamente, certo? Então vejam que a segurança que nós temos ao recomendar os produtos, a segurança que o nosso cliente tem em relação a crises financeiras, crises econômicas e questões dessa magnitude são o nosso cliente está muito mais seguro, muito mais diversificado, certo? E tem, obviamente, uma rentabilidade superior ao que a gente consegue alcançar com os ativos bancários, que são ruins, porque, como eu falei, o banco está pensando em pegar o seu dinheiro mais barato e emprestar para alguém mais caro, certo? Então, como que nós podemos te ajudar nesse caso, né? A Musa Capital é um multifamily office, ou seja, nós cuidamos do patrimônio de diversas famílias. Nós temos uma equipe de profissionais qualificados, certo? Que estudaram, atuam no mercado financeiro há vários anos e conseguem fazer análises e recomendações de investimentos de acordo com o seu perfil e com seus objetivos. Nós temos independência, e aqui é um ponto bem crucial da nossa atuação, porque os profissionais da Musa Capital não trabalham para o banco, para uma corretora ou algo assim. A gente trabalha para o cliente, a gente tem independência de poder recomendar produtos em mais de uma instituição, mais de uma, duas, três, 5 instituições, se o cliente bem entender, a gente pode atuar dentro dessas instituições de maneira totalmente independente. Outro ponto é que na Musa Capital nós não recebemos comissões. Todos os produtos de investimentos que os nossos clientes são recomendados, eles têm a plena certeza de que aquele produto é de fato o que é mais adequado e que não vai pagar nenhuma comissão para nós. O consultor da Musa Capital não recebe comissão, como num COI, por exemplo, que é um produto muito ruim, que paga uma alta comissão para o assessor ou para o gerente bancário. No nosso caso, não existe comissão. A comissão volta para o cliente na forma de cashback. Na Musa nós procuramos ver o portfólio do cliente como um todo. A gente vai agregar na análise a situação financeira patrimonial, os imóveis, a situação familiar do cliente, as questões em relação a imóveis, né, empresa e tudo mais, e fazer uma análise mais robusta para chegar num portfólio que obviamente vai ter uma diversificação global, uma proteção maior para o nosso investidor. Então no vídeo de hoje eu procurei te mostrar o porquê que você não está seguro investindo através dos grandes bancos, certo? Está assumindo um risco demasiado com seu capital e isso acaba refletindo na rentabilidade inferior que você tem. A queda de juros vai afetar diretamente o seu patrimônio e, obviamente, se acontecer uma fraude, uma crise, uma pandemia ou algo assim, ou uma crise financeira sistêmica, o seu recurso provavelmente vai ser perdido por completo, né? Você vai receber apenas o limite ali de garantia do FGC e talvez um recurso a mais. Então, se você quiser conhecer o nosso serviço de consultoria e entender como funciona tudo isso na prática, sem compromisso algum, clica no link aqui embaixo que a gente vai te atender e te mostrar como funciona, certo, pessoal? Até o próximo vídeo!